Há histórias que começam com uma semente e crescem junto com o propósito de transformar o campo. No episódio de hoje, no Horticast, vamos conhecer a trajetória de uma liderança que vem contribuindo de forma significativa para o fortalecimento da horticultura brasileira, especialmente em um elo essencial para a cadeia, a produção de mudas. Nossa convidada é Thaís Felício Coppola, engenheira agrônoma formada na Unesp de Botucatu, empresária do setor hortícola e fundadora da TAI Mudas, empresa referência no desenvolvimento e fortalecimento de mudas de alta qualidade para o agronegócio, com uma trajetória marcada do empreendedorismo e pela busca constante por evolução. Thaís se destaca não apenas pelo crescimento da TAI, mas também por sua forte atuação institucional. Atualmente exerce a presidência da Portesp, entidade dedicada ao fortalecimento e à representação do setor hortícola no estado de São Paulo, promovendo a integração entre produtores, a inovação e o desenvolvimento sustentável. Participando ativamente de discussões estratégicas, Thaís contribui para o avanço das políticas públicas, para a valorização da horticultura e para a construção de um setor mais colaborativo e estruturado. Sua liderança também ganha destaque ao incentivar o protagonismo feminino no agro e fortalecer a conexão entre os diferentes elos da cadeia. Mais do que empreender, Thaís acredita na força do conhecimento, do network e da cooperação como pilares para o crescimento da horticultura no Brasil. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Thaís, bem-vinda, né? E agora vamos trabalhar um pouquinho. Vamos. Né? Um tempinho para a gente bater um papo. Quero começar com uma pergunta, né, para a gente começar, né, o nosso podcast. A pergunta é da sua história, como começou a sua trajetória na agronomia, né, e o que te levou a empreender no setor de mudas? Então, assim, como é que você foi parar no mundo da agronomia, né? E o que despertou em você, falou assim, putz, meu negócio é produzir mudas? Manuel, é uma história assim que não tem muito embasamento. Eu sinto muito que o universo foi me levando para esse local assim que eu tô hoje, né? Para agricultura. Então, assim, eu sempre gostei muito de botânica, né? Na época da escola. Eu sempre gostei de plantas, mas eu nunca tive muito contato com agricultura. Eu não sou de família de agricultores, né? Eu sou nascida em São Paulo, criada em São Paulo. A selva. Na selva de pedra. O que menos tem lá é planta. E eu sempre, assim, fui curiosa com relação a essa parte de plantas, de botânica. E daí eu resolvi, na minha imaturidade da época, que então eu tinha que fazer agronomia. Mas eu não tinha muita... Muito jovem. Muito jovem, né? Eu não tinha noção, assim. E aí eu fui para Botucatu fazer agronomia. E aí que eu comecei a ter contato real com a agricultura e comecei a entender o que era agricultura. Mas naquele ambiente acadêmico, né? Na minha família, igual eu falei, não tem agricultores. Meu avô, na época que meu pai era bem pequeno, eles produziam café lá na região do Paraná, mas eu não cheguei a ter esse contato, né? Porque na época que eu nasci, eles já não mexiam com isso, então vivência zero. Teve o dia a dia, né? Não tive. E daí, meu primeiro emprego foi com insumos agrícolas, eu trabalhava na área de defensivo, depois que eu me formei. E eu visitava algumas regiões do estado de São Paulo, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, ficava bastante ali no CEAGESP. Alto Tietê. Alto Tietê. E aí o nosso repertório vai aumentando um pouquinho, tal, fui conhecendo os produtores. Foi quando eu conheci Mogi das Cruzes e
tive esse insight de que ali poderia ter mais um viveiro, que na época tinham alguns. Verde, né? Isso, Cinturão Verde de São Paulo, a gente está a 50 quilômetros de São Paulo, tem ali uma agricultura familiar, né, muito intensa, tradicional, colônia japonesa ali, né, estabelecida. E eu já tinha feito estágio com mudas na época da faculdade. E daí eu falei assim, por aqui. Me despertou essa vontade. Meu pai tinha acabado de se aposentar, ele estava buscando alguma atividade. Daí eu falei, pai, me ajuda a montar um viveiro? Eu tinha acabado de me formar, tinha 2 anos de formada. Já arrumou um sócio? Já arrumei um sócio, patrocinador, para a primeira estufa, né? Não tinha recurso nenhum, enfim. Meu pai me auxiliou aí nesse início da jornada. E começamos assim, aprendendo todo dia com os técnicos fornecedores, com os próprios clientes. Eu já conhecia o mercado as empresas de sementes. Isso. Vai criando uma rede de relação, né? Isso. Conheci os produtores por conta dos eventos que eu fazia lá na região, técnicos, né? Por conta da empresa que eu trabalhava antes. Então, aproveitei isso, né? Para me inserir no mercado aos pouquinhos. Você já comentou isso, a gente já teve a oportunidade de se falar outras vezes, mas a Mudas começa de uma forma bem simples, né? Mas quais foram os principais desafios, né, nesse começo para você se transformar, né, numa referência em mudas no Alto Tietê, né? Como é que começa simples e como é que foi o que teve de desafio aí que você teve que superar, né? Eu acho assim, hoje, vendo depois de 15 anos de empresa, 15 anos, eu sinto que se eu tivesse feito um belo plano de negócios, se eu tivesse estudado todos os riscos do negócio, o Taimudas não existiria. Como a grande maioria dos negócios. Né? Então foi aquela coisa, vamos fazer tal, e assim... os produtores ali bastante tradicionais, são empresas vindas de sucessão, então foi bem desafiador entrar no mercado assim tradicional, né, com viveiros já estabelecidos. A parte técnica foi também bastante desafiadora. Produção, ela não tem nada a ver com a teoria, né, que a gente aprende. Não tem um manual para seguir. Né? Ponto a ponto, né? Se acontece isso, o que eu faço? Não. Né? Você vai descobrindo na trajetória. Não existe um curso para viveiristas, não existe nada assim. Então, foi ali muito empírico no dia a dia. O desafio era diário para conseguir qualidade, para conseguir acertar os insumos corretos, para entender como que seria o manejo naquela região. Ambiente, né? Estrutura. Sim, e conhecer o mercado de uma nova forma ali, né? Como fornecedora de mudas. Então, foi tudo muito desafiador naquele início. Só tinha desafio. De certa forma, está no DNA da sua empresa, né? E você mostra isso, que você está ali para contribuir para uma colheita mais produtiva, né? Um alimento de qualidade. Então, como é que você traz isso, né, para o dia a dia da sua empresa, né? Esse é o seu propósito, mas como é que você traz isso para o dia a dia da sua empresa, né? O propósito do Taimudas é inspirar abundância em todos os integrantes da cadeia, né? Então, eu acredito muito que o meu funcionário, ele tem que ganhar, a empresa tem que ganhar, o meu fornecedor tem que ganhar, o produtor, a cadeia inteira. Então, é uma rede de contribuição e de relações de ganha-ganha ali que tem que funcionar de uma forma sustentável. Eu procuro estabelecer isso através do desenvolvimento das pessoas ali dentro. Então, é muito da cultura do Taimudas estar desenvolvendo as pessoas ali dentro, né, para que elas tenham a responsabilidade e a consciência do papel delas dentro da empresa e o quanto isso reflete também no nosso produto final, no sucesso do nosso cliente. Isso eu tive a oportunidade de ver, isso foi a coisa que mais me impressionou, né? Por mais que eu seja produtor de flores, né? Eu fiz um comentário com a Dora, minha esposa, falei assim, olha, tem uma pessoa que você tem que conhecer, sabe? Que eu vi, assim, no brilho no olho, né, de como ela trata
o time, né? Como é que ela trata o grupo dela, assim, né? Isso me impressionou muito, muito, assim. Falei, putz, né? Que legal, né? É uma descoberta, né? Quando você vê isso. E eu acho que isso faz parte do seu dia a dia, né? Mesmo no ambiente onde o tempo todo agora a gente só fala de falta de mão de obra, né? Como é que tá isso também, né, para você, né? Porque você tem que atrair e reter pessoas, né? Uhum. E o trabalho que você faz de aproximação, de envolvimento, isso é um diferencial da Taim Mudas? Ou mesmo assim, essa dificuldade de mão de obra também te assombra, né? Até o ano passado, eu sempre que alguém falava assim, ah, tenho problema de mão de obra, eu falava assim, não, vocês têm problema de gestão. Porque muito se fala em problema de mão de obra e pouco se fala, se pega essa responsabilidade para o gestor, né? E realmente, eu nunca tive muito problema ali para desenvolver e reter as pessoas. Porém, eu senti uma dificuldade muito grande, assim, de 2025 para cá. Achei que o mercado, ele deu uma mudada e intensificou essa falta de mão de obra. Eu tive mais dificuldade com rotatividade, né? Então, é algo novo para mim, assim. Eu até estava ouvindo um podcast que eu fiz em 2023, daí eu falei, nossa, em 2 anos a realidade... 3, né? Quase 3 anos, mudou bastante, assim. Mas tá, isso não está um pouco também no processo de expansão? Porque você também teve uma expansão significativa nesse período também, né? Sim, é sempre mais fácil gerir menos pessoas, né? E daí, quando se passa por essa expansão, eu acredito que os desafios ficam maiores. Não só na parte de gestão de pessoas, mas em todos os processos, assim, dentro da empresa, né? Então, de 2024, de 2023 para 2024, a gente dobrou o tamanho da empresa. Então, a gente ainda é uma empresa pequena, mas de 15 a gente foi para 30 colaboradores e ampliamos a produção. Dobramos a produção por conta da filial que a gente montou, e eu senti bastante nesse período porque eu não tinha tempo para treinar todas aquelas pessoas num curto espaço de tempo. E daí os erros começaram sim a aparecer, né? Os processos começaram a ficar mais vulneráveis. Então foi um período bem desafiador, sim. E também no tamanho da empresa, isso acaba impactando, né? Uma coisa é você fazer onde você tem a extensão da mão, né? Você está gerindo, né? A partir do momento que isso acaba impactando de alguma forma, né? Por isso que eu bato muito nessa tecla que o problema não é de mão de obra, é de gestão. Porque eu sinto que quando... Novamente volta na essência, né? Porque se eu tivesse tido tempo, ou se eu tivesse estrutura naquele momento, né, de ampliação intensa, de treinar aquelas pessoas, de engajar aquelas pessoas no processo, passar para eles o significado e a importância da função de cada um ali na cadeia, talvez eu não teria tido tanto problema de rotatividade nesse período, né? Isso sempre vai ficar uma dúvida. Mas, Thaís, a gente tem a oportunidade de falar sobre isso e a gente vivencia isso juntos, né, dentro das discussões que a gente tem feito, né? Como que você vê a importância do viveiro, né, do viverista, né? Qual que é a responsabilidade dele na produtividade? Existe isso? Assim, né, do ambiente de negócio e depois da Thaís, né? Então, assim, do ambiente hoje, no ambiente viverista, existe essa preocupação, né, de quanto que isso vai impactar na cadeia, né, até o produto final, e como que a Taim Mudas, ela está comprometida com isso, né, com a produtividade, né? O viveiro, ouso falar que é 70% da produção, né? Porque se uma muda sai sem qualidade ou com algum problema fitossanitário, isso vai comprometer de uma forma significativa o produtor, vai perder produtividade, está disseminando doença para o campo, enfim, vai alterar a rentabilidade desse produtor. Então, é importante que o viverista esteja muito comprometido com relação a essas questões, tanto de qualidade, como de
A parte fitossanitária também, muito importante. E a questão dos termos de conformidade mesmo, né, das mudas. A gente vê que ainda existem muitos viveiros informais, que não estão regulamentados, que trabalham às vezes com sementes que não são certificadas. E o perigo disso, né, de a gente estar utilizando uma semente sem termo de conformidade, por exemplo. Sim. Quanto que a gente pode estar disseminando de doença, enfim. Então, é importante que o produtor, ele tenha no viveiro que atende ele essa credibilidade, né? Porque eu acho que é o mínimo de respeito pelo produtor, que eu acho que os viveiros Garantia de deveriam ter continuidade do próprio negócio, né? do próprio negócio. Mas, às vezes, o imediatismo, né, ou a necessidade, né, de conseguir viabilizar um negócio pode colocar em risco. Embora a parte de viveiros ela é bem regulada, né? Você tem normativas já de responsabilidades. Isso está adequado com o dia a dia da produção de mudas, ou tem um descompasso entre o que está na regulação, né, nas normas, e o que acontece na prática? Como é que você vê isso? Olha, eu conheço mais a parte da legislação que cabe ao viveiro, ao meu viveiro, que são propagação através de sementes. Uhum. E, assim, eu vejo que é o mínimo que deveria ter mesmo para a gente dar segurança para o produtor. Eu não acho que a normativa é descabida. A única questão, Manuel, é que encarece você ter uma rastreabilidade dentro do viveiro, você fazer esse gerenciamento de dados. E é por isso que muitos viveiros acabam não fazendo. Porque você tem que, às vezes, contratar uma consultoria, você tem que ter um responsável técnico, você tem que ter um software específico. De monitoramento e registro. Pessoas qualificadas no administrativo para fazer, né, esse gerenciamento de dados. Então, hoje, meu viveiro já chegou a ter 1/3 da equipe da parte administrativa. Geralmente, tem mais gente na operação. Sim. E isso é custo, né? Então, eu acho que o inviabilizar vem muito desse lugar, assim, né? Do custo mesmo, de você ter essa gestão dentro do viveiro. Por isso que muitos acabam se rendendo a trabalhar de uma forma mais informal. Mas até onde vai a responsabilidade do produtor, né? De remunerar né, de exigir que o mínimo seja feito, né? Como é que a gente consegue ter esse nível de consciência, né? Porque às vezes o custo mata, né? Porque daí o cliente também muitas vezes está buscando o preço, né? Sim, e acaba não dando o valor por falta de informação, talvez, ou por não ter essa clareza da importância, né, da rastreabilidade, de se ter um viveiro que tem o registro no Ministério da Agricultura. Então, é complicado. Eu acho que as instituições, hoje o IBRAHORT, a Portesp, traz muito desse conteúdo para o campo, né, e fomenta bastante essa formalização. E isso é importante para a sustentabilidade da cadeia. Eu acho que todo mundo tem que contribuir, né? Todo mundo tem que trazer um pouquinho para ajudar a carregar essa carga, né? Eu acho que eu queria que você falasse um pouquinho, né, da tua experiência, né, à frente da Portesp, como representante, né, como liderança, né? Como é que você vê o papel das instituições na questão do viverista, né? Onde a gente pode, como instituição, contribuir, ajudar, né, para a cadeia, né? Como a cadeia como um todo, né? Como é que você vê, assim, o que é possível, né? O que é nossa responsabilidade, né? Eu falo, né, que dentro das instituições eu mais aprendo do que contribuo, porque a horticultura, ela é muito ampla, né, cheio de nuances, cheio de tipos de cultura, enfim, tamanhos de produtores, realidades diferentes. Então, assim, só a Portesp atua, temos o comitê de fungicultura, com os viveiros, o pessoal das verduras higienizadas. Então, assim, é muito amplo, né? A gente pode também trabalhar só na linha de logística, já é outra seara, né, a se atuar. Então,
a importância da instituição, da representatividade, eu acho que é justamente essa, trazer essa equidade, poderia falar assim. Equiparar todo mundo. Isso, equiparar as pessoas, tentar levar informação para os diferentes tipos e tamanhos de produtores, né? Tentar organizar o mercado através dos projetos das instituições, categorizar, né? Eu acho que e fazer com que, por exemplo, uma lei que às vezes ela é muito cabe muito para um tipo de produtor, às vezes não cabe para um outro tipo. Então, as instituições elas estão ali para representar esses diferentes produtores, né, para que todos consigam chegar nesse patamar de profissionalismo e de formalização. Eu acho que é por aí, assim, o papel da instituição. Caminhando um pouco nisso, a gente está tendo a oportunidade juntos, né, de estar conduzindo um projeto que a BCZEM criou, né, que é o Encontro de Viveristas, né, que tem sido bastante divertido para mim, pelo menos. Mas você, como viverista, eu queria que você falasse um pouco como é que é a sua visão de encontros como esse encontro de viveristas podem ser protagonistas ou podem ajudar no desenvolvimento da cadeia, né? Como é que tem sido essa experiência? Você já tem participado, né? A gente está junto já há 3 anos, né, com o Encontro de Viveristas. Inclusive, nós temos agora, dia 20 de outubro, em Marialva, mais uma edição, né? Como é que você está vendo isso, o papel desses encontros, né? E como é que a gente pode maximizar isso? Como é que a gente pode potencializar? E como que isso pode ser um fórum para o viverista, né? Como é que a gente consegue fazer isso? Como é que é a tua percepção como viverista e como liderança, né, de uma associação como a Portesp, né, tradicional, que representa a cadeia produtiva, né, do estado de São Paulo? O encontro, eu estou achando incrível também estar na organização do encontro. A gente que acaba unindo viveiros do Brasil inteiro, né, com diferentes realidades, as pessoas ali conversando sobre temas que são comuns a todos, né, trocando muito sobre insumos, sobre tecnologia, sobre problemas de manejo. Então, assim, se cria um ecossistema muito favorável para a resolução de problemas, né, de cada viverista. Então, o que fomenta muito esses encontros é realmente esse network, esse contato que acaba, assim, hoje eu tenho contato com viveiros do Brasil inteiro, que liga perguntando, como você está fazendo isso, como você está fazendo aquilo, tá? A gente troca muito. Cria uma grande rede de relacionamento. Né? Isso. Além disso, acho que essa questão da profissionalização, né, do setor de viveiros é incrível, porque tem sempre essa temática. Ele pode ser um veículo para isso, para fomentar isso, né? Sempre tem essa temática nos encontros da gente falar sobre regulamentação, mostrar para o viveiro que não é um bicho de 7 cabeças, né? Tem um passo a passo. Tem um passo a passo. As instituições, elas auxiliam muito nesse processo aí para estar ajudando e trazendo informação para os viveiristas. Então, tem um papel fundamental. E está crescendo, né? O encontro de viveiros Tá prometendo, né? A gente já passou, antes era muito mais no estado de São Paulo, agora a gente já fez Curitiba. A segunda edição em Paraná. E vamos levar isso para o Brasil inteiro, né, Thaís? Vamos, com certeza. Tem sido muito, muito, muito interessante, assim. Eu acho que é um encontro onde a gente está tendo a oportunidade de conhecer as realidades, né? Inclusive as realidades regionais. Mas uma coisa também que a gente tem que parabenizar a BCZEM, né, por ter criado, ela sempre é uma instituição bastante antiga, né, que representa hoje a cadeia de sementes e mudas, e que teve a iniciativa de criar um evento como esse, e para nós é uma honra, né, Thaís, receber esse hoje, presente. Poder dar continuidade a esse trabalho. Sim, foram mais de 20 encontros, né, a BCZEM tocando sozinha. Muito legal. Agora aparece aí, ó. Perdido para ajudar. Isso, para tentar contribuir um pouquinho, mas igual eu falo, a gente mais aprende do que contribui. Tem sido um evento, assim, muito gratificante, assim, e é legal, assim, né, ter
desde o começo, né? O Renato foi o que me chamou a atenção, né? Que provocou essa... Pô, mano, ajuda a gente aqui a desenvolver, né? E depois a tua vinda, né? A tua energia, né? Que é fascinante, aí consegue motivar mais ainda, e a gente vai caminhando, né, Thaís? Eu acho que vem muito da gente gostar do que a gente faz, né, Manuel? A gente falando aqui, a gente fica empolgado, porque é isso, a gente gosta do que a gente faz, essa energia muito bom. Que a gente precisa dela, né? Uhum. Mas como que né? Taí muda significa germinar, né? Isso. Bem interessante. Isso é de que língua? De que... É Tupi-Guarani. Tupi-Guarani. Eu vindo do meio urbano, né? Eu tenho descendência indígena, né? Da parte da minha mãe. Eu falei assim, o pessoal geralmente coloca o sobrenome, né? Essa honra à família. Eu falei, gente... O negócio não tá vindo da sucessão, então tá vindo de alguma coisa da ancestralidade. Eu quero colocar algo indígena. Daí comecei a pesquisar. Barato, cara. E vi que Taí significava germinar. E parece com o meu nome. Eu falei, é esse o nome do eu também viveiro. Achava que tivesse algum jogo com nome, mas foi uma coincidência, né? Foi. Então você já estava predestinada para isso, né? Acho que sim, já estava escrito, né, Manuel? Todo mundo que vem já vem com um roteiro, né? Já vem. A gente só atua. Putz, que legal. Como é ser presidente da Portesp? Olha, eu acho que é uma grande responsabilidade, em primeiro lugar. Como eu disse, eu mais aprendo do que contribuo, eu sinto dentro da instituição. Porque são setores dentro da horticultura que eu não conheço todos, então, não conheço muito bem. Então, assim, foi onde eu tive eu tive a oportunidade de conhecer fungicultura, tive a oportunidade de conhecer esse mundo das saladas prontas, que eu não conhecia, né? Eu entrego mudas para esses produtores, mas eu não conhecia quais que eram as demandas deles, quais que eram os desafios, né? Como que funcionava. E então é um universo cheio de demandas, assim, a horticultura, e a Portesp, ela vem para ser a voz do produtor mesmo, perante o governo, né, através das políticas públicas, e viabilizar projetos que profissionalize e melhore de alguma forma a atuação e o trabalho, né, dos produtores rurais. Então, eu vejo como uma grande responsabilidade. Fiquei muito feliz pelo convite deles terem me colocado como presidente da associação e espero estar conseguindo fazer um bom trabalho. E outra coisa, Thaís, assim, você é agrônoma, né, já vem do ambiente muito masculino, né? Na agronomia não tem jeito, embora no meu tempo era muito diferente do que agora. Hoje a gente tem uma presença bastante significativa, né, de meninas entrando na agronomia, mulheres assumindo aí a liderança. Mas isso foi em algum momento para você um empecilho à frente da Taí Mudas? Num ambiente tradicional, né? Bastante tradicional, que é a região, né, do Alto Tietê, né? Eu sinto que sim. Eu sentia isso no início, até porque eu passei por situações, né, das pessoas verbalizarem, eu tinha 26 anos quando eu abri a empresa, daí mulher... Jovem. Quem que vai dar credibilidade pra pessoa? Essa menina. Vou pegar minha produção na mão dessa pessoa, né? Caí de paraquedas na região, né? Mas de qual família você é? Mas você é casada com quem? É muito assim, né? Nas regiões, nas cidades menores. E assim, eu vim de fora. Isso, E então eu tive, sim, essa dificuldade. Mas hoje eu olho muito assim, que talvez muito é nosso.
né? A sua crença. É a nossa crença. A gente fala muito do outro, ou do patriarcado no geral, do patriarcado. Esperar que alguém vai mudar isso, né? Isso, mas o quanto a gente também sente que a gente precisa provar, que a gente precisa trabalhar dobrado para mostrar, e que eu acho que é muito do meu sentimento naquele momento. Porque a partir do momento que eu comecei a mostrar que eu tinha capacidade para fornecer no mercado, para fazer um bom trabalho, que meu produto era de qualidade, as portas elas vão se abrindo, independente de quem é o dono do viveiro, né? Se é homem ou se é mulher. Mas sim, a gente vive num mundo você comentou, mais... Chegou a escutar isso, né? Sim. A ser verbalizado. Uma coisa é ser velado, né? Outra coisa é chegar ao fato de expor isso, né? Mas eu gostaria de falar com o dono. Sou Peraí que eu vou chamar meu pai. Mas o dono não é homem? Não. Não, sou eu mesmo, comigo mesmo. Aconteceu. Então, assim, mas hoje eu dou, assim, eu me divirto, né? E tudo eu acho que faz parte da insegurança também, da pessoa que tá começando ali. De você acreditar em você, no teu propósito, eu faço muito na tua crença, né? Eu faço muito esse exercício de trazer para mim as coisas, né? Por isso que eu falo muito, problema de mão de obra, será que não é problema de gestão, né? Porque o mercado tá ruim. Tá, mas qual é o seu potencial dentro do mercado para você ter uma operação interessante? É X. Será que o mercado tá tão ruim que você não consegue atingir esse X? Então, assim... Uma parte dele, né? Isso. Mas os produtores caíram pela metade a produção. Então, você vai ter que dobrar sua carteira de clientes, simples assim. Eu vejo que o problema é nosso, não adianta terceirizar, a gente tem que fazer acontecer, né? Sempre vão ter oportunidades, né? Sempre a gente está submetida a mudanças. E assim, Thaís, né? Como é que você vê a região que você está inserida, embora você já pense em projetos de expansão, que eu sei, né? Mas como é que você vê os nossos cinturões verdes, né, de São Paulo? Como é que você está vendo o nosso produtor, né? Como é que você está sentindo a realidade de mercado hoje? E você vive isso na pele, né? Porque se um produtor não está tendo dificuldades de produzir, vai impactar diretamente no seu planejamento de produção de mudas, né? Com certeza. Você vai ser a primeira a saber se o mercado está aquecido ou se o mercado está tendo alguma mudança, né? Ou por tecnologia, ou por métodos diferentes de plantio. Como é que você está vendo não vou deixar só o Alto Tietê, mas como você tem condições de estar inserida nos cinturões verdes de São Paulo, como é que você está vendo isso? Como é que você está vendo o setor de folhosas, né, que é teu principal área de atuação? O que eu sinto, até essa questão da expansão de área, né, de não ficar só ali no Alto de Tietê, é justamente isso, que eu me estruturei para um volume de mudas e o mercado realmente em 2025 veio bem retraído. 2026 aí no início a gente teve um aumento bem legal, assim, de faturamento, então tá caminhando, mas eu tive que ir para outras regiões, né, para a gente conseguir um número que seja interessante e rentável para a empresa. Então, a gente atua também na região ali de Piedade, Biúna, a gente tem uma carteira de clientes ali que a gente entrega de forma recorrente, né, e o que eu observo é que a economia do país, na verdade, tá bem desafiadora, assim, tá fazendo com que os produtores eles passem por momentos mais delicados, né? Então, aumento de insumo, essas questões das taxações, né? Essas questões mundiais que acabam... a maioria dos insumos que a gente utiliza vem de fora. Então, essa oscilação de câmbio, né? Faz também com que o produtor seja muito afetado na questão de custo. E o que eu vejo é que não existe gestão e preparo no geral para se conduzir esses momentos de crise. Então, é aquela briga por preço, um vizinho com o outro, só preço. E acaba não ficando tão sustentável, assim. Eu acho que a horticultura está passando por um momento, não só a horticultura, né? A gente vê que são todos os setores, né? Setores agrícolas como um todo.
tá passando por um momento delicado, assim. E nas folhosas, a gente assiste, né? Não é que a gente vai falar que isso é uma tendência, mas a gente assiste isso acontecer. O quanto que a produção no campo pode estar passando por uma situação transformadora, indo para cultivo protegido, isso folhosas, né? Se isso de fato, você tem alguma percepção sobre isso, e se para folhosas a gente também vai ter aquela situação das especialidades, né? Vai sair do tradicional, né? De 2, 3 tipos de folhosas, né? Se você percebe alguma movimentação para ter um produto diferenciado, né? Para pegar um nicho diferente. E já emendando essa pergunta, né, o quanto que o mercado do produto in natura, né, tá perdendo espaço, ou se essa transformação para o produto já processado, os vegetais frescos higienizados, como é que tá essa movimentação, assim, do mercado de folhosas, né? Porque hoje, assim, putz, eu acho que a grande mudança teve a alface americana, né, mas tá tendo mudanças, né? Porque você vai ser a primeira a saber, né? Ou as empresas de semente vão trazer isso como uma proposta para você, né? Para, olha, venda isso para os seus produtores, para os seus clientes, né? Ou os seus produtores vão chegar para você, olha, eu preciso de uma semente. Você percebe alguma movimentação significativa nesse aspecto? Eu acho que, tentando emendar um assunto no outro, a questão do crédito rural, né? Ele estava fazendo com que existisse muito investimento com relação ao cultivo protegido nos últimos anos. Eu senti que o produtor, ele se especializou, ele se profissionalizou nesse sentido de estrutura, né? Ao mesmo tempo, eu senti que o mercado, ele começou a ficar cada vez menos sazonal por conta disso, né? Então, porque os produtores estão colhendo melhor, não existe aquelas perdas significativas que fazia com que o preço aumentasse. Não, tá cada vez mais regular durante o ano, né? Esse fornecimento. Esse é um ponto. O meu mercado, ele é muito de alface crespa e alface americana, desde quando eu iniciei. 15 anos. Então, assim, na minha região específica é mais alface crespa, é 70% assim da minha produção, praticamente. A gente vê que praticamente não se planta mais brássicas na região, tá mais concentrado no sul de Minas, então Regiões assim... mais frias, né? Isso, então o mercado está se especializando nisso. Eu acho que a questão dos nichos de mercado, de trabalhar com variedades diferenciadas. Mais gourmets, isso, né? Acho que é muito questão de oportunidade. Existem essas oportunidades, mas eu não sinto um movimento muito grande dos produtores migrando, fazendo essa mudança. É como se tivessem que construir, né, esse mercado. E as pessoas preferem, às vezes, trabalhar com a alface crespa, commodity lá das alfaces, porque já tem os clientes, tal, do que construir esse nicho, de fazer um estudo de mercado, de ir atrás desses clientes que compram. Enfim, eu não vejo um movimento tão grande nesse sentido. Agora, com relação às saladas prontas, a gente vê um aumento significativo. Eu acho que a realidade de todo mundo hoje, ninguém tem tempo para nada, a gente quer as coisas prontas, né? Então, eu tenho visto o aumento de volume das hortaliças processadas, assim, em ambas as regiões que eu atuo. Em ambas as regiões. Uhum. E, bom, percepções, né? O que hoje já significa? Qual que é... Você conseguiria dar um chute aí do que é hoje... o que está indo in natura, do que está indo processado? Pergunta de $1 milhão. Não tenho ideia. Não tenho ideia. O que eu tenho percebido bastante é que os meus clientes que processam,
eles estão cada vez menos dependentes de pequenos produtores. Eles estão investindo em qualidade na sua própria produção para produzir. Então eles estão escalando, então. Isso. Eu sinto isso, assim. Mas... Porque, assim, uma das percepções... são percepções, não são certezas, né? É que esse ambiente... e aí depois eu vou puxar um pouco da nossa viagem para os Estados Unidos, mas esse ambiente da indústria, o produtor também tem que se adequar uma realidade da indústria que não pode ter ruptura, né? Como você comentou, né? Então, alterações de clima ou sazonalidade, e o mercado aceitava uma hora ter, outra hora não ter, o preço subia excessivamente, o preço caía excessivamente, quando tem excesso de oferta, que gradativamente a sua percepção é que está tendo cada dia um pouquinho mais uma regularidade, tem muito ainda para a gente desenvolver, mas quando a gente fala do produto processado, a pegada é outra, né? O planejamento produtivo, a garantia de fornecimento para a indústria, né? Para o processador, é fator determinante do sucesso dele. E se você percebe também essa mudança de postura, talvez esses processadores aumentarem a produção própria, já está caminhando isso? Eu sinto, para eles terem essa segurança. Ainda mais agora também com a questão da reforma tributária, a gente vê mais um desafio para o pequeno, né, para ele estar se adequando, para estar fornecendo para a indústria. Então, não são todos que estão abertos a isso, até está existindo um movimento dos próprios packing house fomentarem isso junto aos seus fornecedores, né, para estar ajudando no desenvolvimento dessa parte mais jurídica, fiscal, né, para que eles consigam continuar entregando. Já se vê processadoras que plantam em diferentes regiões, né, para conseguir escapar dessa sazonalidade também, para ter um produto sem ruptura durante o ano. Fornecimento, né? Então, existem essas questões, assim, que eu observo. E, de certa forma, isso pode ser uma mudança que vai trazer oportunidades, né? Uhum. E, Thaís, a gente teve a oportunidade de estar junto numa viagem internacional, a gente esteve lá na região, no Arizona, em Yuma, na Califórnia, são realidades muito diferentes do que a gente vive, mas o que mais te impressionou nessa viagem? Olha, muitas coisas me impressionaram. A questão da escala, assim, é algo muito discrepante, né? Porque realmente é uma região que fornece para os Estados Unidos inteiro e exporta, né? Então, é uma escala totalmente diferente do que a gente está acostumado. O Brasil, ele tem vários cinturões verdes, né, em volta das grandes metrópoles, das grandes cidades. Então, lá já é uma distribuição diferente, né. A minha região, em maior parte, são produtores familiares, com áreas bem pequenas. Então, acaba que a automatização dessa produção, ela é bem limitada. Lá a gente viu que tudo é automatizado, é tudo máquina, gigante, né? Tinha drone até para expulsar os passarinhos. Então, assim, é realmente uma realidade bem diferente, assim. Mas tudo é repertório, assim. Eu acho que é muito interessante a gente perceber questões técnicas, né, sobre a cadeia de frio deles, por exemplo, é algo que funciona demais. Impressionante. E a gente vê que dá para adequar muitas coisas aqui para nossa realidade, né. A questão de formato de folha, né, como que eles trabalham lá com ela bem mais picada, isso auxilia bastante no processamento, na higienização. E eu gosto da parte de gestão, eu já fiquei prestando atenção em como que essa operação também funciona nas empresas que a gente visitou, né? Então, assim, é muito repertório para a gente tentar trazer pelo menos um pouquinho para a nossa realidade.
A escala é impressionante, a questão da cadeia de frio, para mim, que tenho especialização nessa área, eu fiquei impressionado, eu vi coisas ali que eu só tinha visto em desenho, não tinha visto operando, eu fiquei fascinado. E tem algumas coisas que são muito, não sei se pragmático seria o termo certo, mas já tá estabelecido, né? Que assim, olha, a melhor forma de conservar é o frio. E o produto abaixo, lá dos 34 Fahrenheit, lá dos 2 graus, né, 2,2 graus Celsius, na hora que entra no processamento, na fábrica, e vai chegar na gôndola do supermercado, é isso. E se for ver assim, putz, é muito simples, né? E funciona. E aí quando a gente vai ver a realidade da cadeia que nós temos no Brasil, você fala assim, agora tá claro por que não funciona, né? Quando assim o produtor faz tudo certinho, faz bem feito, faz com zelo, com segurança, e a alface dura 5 dias. E lá eles garantindo 15, 18 dias. A mesma alface, cruzando, né, de um lado ao outro do país. Então, assim, tecnologia, ela existe, né? Agora, como que a gente vai criar essa gigantesca, né, estrutura de cadeia, né? Porque são muitas interferências. O preço da energia é diferente, né? A questão da logística é muito complicada no Brasil. Então, tem muito... Até a questão de extensão, né? E a questão de diferentes climas, enfim. Lá estão no deserto, né? Região extremamente seca, fria aqui, e quente. Também com doenças, essas coisas. É outra realidade, né, Manuel? Mas eu acho que dá para trazer bastante ideia. Espelhar algumas coisinhas, né? Eu acho. Eu achei interessante lá também a questão da universidade, das empresas privadas e do produtor, eles estarem sempre trocando, muito né? Muito integrados, né? Não tem uma barreira entre eles. Né? Eles estão no dia a dia um do outro, né? Até foi interessante que um dos produtores perguntaram qual que era o problema, né, que a gente mais tinha no verão com relação a insetos, e a gente comentou sobre o vira-cabeça, né, o trips. E daí ele falou assim, mas as universidades e as empresas, o que elas estão fazendo e trazendo de solução, porque, né? Inclusive é um problema que eles estão vendo agora, né? Eles estão sob pressão, né? De novo, de virose, né? Verdade. Então é muito da cultura deles, assim, eu acho que ter essa cadeia super integrada, né, onde um auxilia o outro e ganha, né, com isso. Sim. Estão muito próximos, né? Sim. E o tipo de pesquisa, uma pesquisa muito mais aplicada, muito mais conectada com a realidade do dia a dia, né? Isso é um desafio para nós, né? Porque muitas vezes a gente vai na universidade e fala, ninguém me traz uma demanda, né? Então eu não consigo tá integrado, né? Quem que vai ter que dar o primeiro passo, né? Nós, né, que vamos ter que dar o primeiro passo em direção à universidade. A universidade tem que, embora existem casos né, que eu conheço de alguns pesquisadores da universidade que têm uma relação direta com o produtor, tem alguns casos muito legais aqui no Brasil, mas lá a gente viu isso com mais naturalidade, né? E também tem, de novo, a escala, a concentração, né, de esforços. Aqui está pulverizado, aqui a gente tem alface produzido no Brasil inteiro, né? Tem vários cinturões. Praticamente toda grande cidade tem, né, uma produção próxima. Isso também é diferente, né? E a gente tem um país tropical, né? E eles não têm isso, né? Eles têm um período que eles não conseguem produzir, porque o clima é completamente inoportuno, né? Não tem como fazer, né? E outra coisa que me chamou a atenção é a questão da produção biológica, né? Para eles não é uma realidade, né? Pelo clima que eles têm, seco... Não viabiliza, né? Propagação de micro-organismos. Né? Eles não veem isso como... Pelo menos os produtores que a gente conversou, né? E para nós não, você vê que, puxa, tem muito produtor que
quase que consegue produzir hoje sem usar nada químico, né? Verdade. Que já consegue entregar uma hortaliça, né? Uma folhosa, praticamente sem usar defensivo, né? Uhum. Mas, né, você é associado ao IBRAORT, Sim. né? E quando a gente se conheceu, assim, logo assim, muito próximo, você já quis fazer parte do IBRAORT, sendo, né, na época você ainda não era presidente da Portesp, mas como é que você enxerga o papel, né, das associações no fortalecimento da horticultura, né, e mais ainda assim, no caso dos pequenos e médios produtores. Os grandes produtores, muitas vezes, eles têm já dentro do ambiente de negócio deles essa questão da representatividade, né? Porque eles sabem o quanto isso ajuda para escalar o negócio dele, né? Mas como é que as associações, né, o IBRAORT, a Portesp, qual que é a importância delas para o pequeno e para o médio produtor, né? Como é que você vê isso, né, na tua trajetória? Eu acho importantíssimo, assim, eu vejo que os projetos que o IBRAORT e a Portesp têm é justamente para trazer esses pequenos e médios para um nível de profissionalização que às vezes existe só nos maiores, né? Então, é como se democratizasse as informações, né, os conteúdos, para todo o segmento da horticultura, né? Através dos eventos, através de materiais, através dessas conversas, dos grupos, dos comitês. Então, é extremamente importante. E voltar um pouquinho ao assunto, né? Como é que você vê o papel da liderança feminina, assim? Não uma forma assim, né, temos que ter uma liderança feminina, mas assim, como que isso agrega, né? Como é que você vê que a gente pode maximizar isso, né, da liderança feminina, assim? Como é que a gente pode ajudar nesse processo, né? Para que todo mundo seja um grupo, né? Uhum. A liderança, ela ou é boa ou é ruim, independente de gênero, mas eu vou colocar como vantagem competitiva a questão da mulher. Vou puxar sardinha para mim. Excelente. Eu acho que a mulher, ela tem uma sensibilidade e uma habilidade diferenciada no sentido intuitivo mesmo de lidar com as pessoas, sabe? No sentido maternal da coisa, sabe? Então, eu acho que existe uma facilidade, assim, no desenvolvimento das pessoas dentro da empresa, em viabilizar a comunicação entre setores. Eu acho que a mulher tem essa vantagem. Peça que falta. Eu vejo pra gente dessa fazer as forma. Coisas mais humanas, né? Mais fluidas, né? Eu acho que é uma vantagem competitiva, Manuel. E eu acho que por muito tempo isso não foi enxergado, assim, não era claro, mas na agricultura as mulheres sempre tiveram um papel muito importante, sabe? Talvez não fosse quem aparecesse, mas nos bastidores sempre gerenciou a produção, sempre foi o suporte do marido. A grande maioria, quase esmagadora, de todas as empresas agrícolas, pequenas e familiares, a parte financeira e administrativa estão com as mulheres. Isso, eu acho que é mais isso. Talvez elas estejam mais aparecidas agora. Elas são mais protagonistas, isso, né? Acho que sim. Mas a importância sempre existiu. E a gente tem que dar destaque a isso, né? Humanizar mais isso. E quando a gente fala em humanizar, eu acho que você trabalha isso também muito forte na sua empresa, como eu já disse, né? E como que a questão de gestão de processos, né, hoje, né, com Lean, né? Queria que esse depoimento, que você pudesse falar um pouquinho disso também, da tua vivência, né, do Lean, né, que é desenvolvimento humano, né? Já era do seu DNA, que eu já conheço isso já há muitos anos, antes de você estar fazendo Lean, mas como é que está isso no dia a dia da Taí Mudas, né?
Eu acho que o Lean, ele chegou pra gente, eu também já devo ter contado essa historinha aí. O Lean chegou pra gente naquele momento de expansão, né, do Time Mudas, quando tudo se desorganizou por conta da escala que a gente assumiu em pouco tempo. Yeah. E daí, eu senti que os processos, que eu perdi um pouco a mão nos processos, começamos a ter alguns erros, e daí eu busquei a consultoria da cooperativa Terra Ideal para estar me auxiliando lá no viveiro. E daí eu sempre comento dessa conversa que eu tive com o Henrique, com o diretor, né, da Terra Ideal, que ele falava assim, olha, essas questões eu poderia estar resolvendo para você em um mês. A gente deixa, né, o mapeamento do seu estoque, deixa esse processo tudo redondinho. A mecânica é fácil. A mecânica é fácil. Mas não é assim que a gente trabalha, né? A gente trabalha no desenvolvimento das pessoas, a gente vai fazer com que os próprios colaboradores sejam protagonistas das melhorias contínuas. Daí ele começou a filosofar lá, daí eu falei, gente, tô perdendo rentabilidade, tô perdendo dinheiro, tô desesperada, não tô tendo o mapa do meu estoque aqui claro, e ele vem me falar de desenvolver pessoas. E daí eu fiquei muito desesperada, assim, eu falei, gente, era assim. Era minha última alternativa. Minha última alternativa. E daí ele falou assim, mas você tem que confiar, Thaís, porque é esse o caminho. Eu posso mudar tudo agora, deixar tudo redondinho, daqui 1, 2 meses vai bagunçar de novo se as pessoas não estiverem engajadas nesse processo, se elas não estiverem aptas, né, a estarem atentas. Aquele remédio que cure a dor de cabeça. Isso, um comprimidinho. E não aquela homeopatia, né, que você faz uma transformação, né? Isso. E daí eu realmente estava num momento muito assim, vulnerável, mas eu falei, eu não tenho alternativa. Queira ou não, eu me identifiquei com o que ele falou, mas como eu estava no meio de um incêndio, eu queria uma solução mais rápida. Bombeiro. Enfim, começamos um trabalho e foi incrível, assim, conhecer o toyotismo, né, que a gente fala. O conceito, né? O conceito muito interessante. Cultura, né? Então, hoje a gente trabalha muito com gestão visual, acho que a questão das práticas das reuniões diárias faz com que a comunicação seja muito fluida entre os setores, isso facilita muito nossa operação. E essa coisa do desenvolver pessoas mesmo, porque eu não tô... Que já era do seu... Já era. Sempre foi, né? Sempre foi. Eu não tô lá no dia a dia semeando, eu não sei como que pode melhorar, o quanto aquele problema tá impactando, então eu preciso preparar aquela pessoa para que ele tenha um olhar atento, né, vigilante. Despertar, né? Isso. E o legal, assim, né, que na verdade deixa de ser um momento de discórdia, né? Sabe assim, quem que errou, né? Isso. Do tipo assim, mas como conseguimos melhorar, né? Isso. Essa virada de chave é fenomenal, né? Porque as pessoas se abrem a, tipo, mostrar senão fica escondendo o problema, né? Ele sabe do problema, mas ele não vai se expor, né? A gente fala da gestão do medo, né? As pessoas não podem ter medo de punição, né? Elas têm que ver que aquele problema que ela tá trazendo vai nos trazer melhoria, vai facilitar o trabalho, vai fazer com que eles trabalhem de uma forma mais tranquila, né? Vai evitar desperdício, sobrecarga. E que não tenham mais incêndios, né? E que não tenham mais tantos incêndios. Não vamos... O outro vai aparecer, né? É muito utopia falar não ter incêndios. Um foguinho ou outro ali, né? É administrável. A gente vai lá e joga um balde d'água, né? Isso aí. Thaís, chegamos à reta final do nosso bate-papo. Você viu que flui, conversa boa, vai longe, né? Daria pra gente ficar mais um tempinho bom conversando, sempre né? Assunto não falta, né? Conversar. Mas a gente vai agora para um negócio que a gente faz no podcast aqui, que é meio um pinga-fogo, né? Assim, são perguntas curtas e respostas curtas, assim, o mais objetivo possível. Um valor que guia suas decisões. Crescimento e contribuição. O que mais te motiva no agro é? Poderia falar de contribuição novamente, assim, de ver como a minha empresa pode ajudar a transformar, pode contribuir, né, com os clientes, com os meus colaboradores. Liderar é? Nossa.
Liderar é desenvolver pessoas. Muito bom, muito bom. Horticultura para você é? Em um setor super potencial, assim. Minha paixão, horticultura. Um conselho para mulheres que querem empreender no agro. Eu acho que as portas estão todas abertas, assim. Eu acho que a primeira coisa é tirar a sua própria... Passar por cima da sua própria crença limitante, sabe? Romper, né? Romper, E é isso. Hoje as mulheres são muito valorizadas. Temos nomes incríveis de mulheres atuantes no agro. Tem lideranças exemplo. Eu acho que é o mesmo conceito que eu daria para o homem. Eu acho que já tá para um homem. Já tá balizado. Siga em frente, né? Assuma o risco e vai em frente, né? Isso. Thaís, quero te agradecer demais. Agradecer por você ter aceitado o convite, por ter deixado as suas obrigações, né? Deixado o teu time lá para estar junto com a gente aqui. Foi uma felicidade muito grande para nós, né, para o IbraHort, né, para o nosso Horticast, que esse episódio fique aí eternizado, que valorize, né, a pessoa que você é, pela contribuição, né, doação que você faz para nós, né, sendo uma liderança, e que a gente tenha a oportunidade ainda de se encontrar muitas outras vezes, né, e que a sua jornada seja primorosa. Obrigada. Que você seja uma grande vencedora, que já é, mas que você conquiste cada vez mais. Obrigada, muito obrigado. Manuel. Gratidão pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês, falando do que eu mais amo na vida, que é a horticultura, que é o meu trabalho. Obrigada ao IbraHort, né, por toda a contribuição que tem com o meu negócio, comigo como pessoa. É muito bom fazer parte desse ecossistema de aprendizado com vocês, assim. Eu sou muito feliz, sou muito grata por isso. E eu mesmo para nós. Obrigada. Muito obrigado. E para você que acompanhou a gente até agora, né, veja aí nas nossas redes sociais, acompanhe o IbraHort, a Portesp, né, veja, acompanhe, esteja junto conosco nos nossos próximos episódios e sigam o Horticast nas redes sociais. Um abraço e até uma próxima vez.